Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, leitura de um trecho de um livro edificante. Hoje caiu Caridade e Direito, do livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Vamos comentar. Depois vamos ler um trecho do Evangelho. Caiu hoje o capítulo 12, Retribuir o mal com o bem, pagar o mal com o bem. A gente vai ler esse o tema do capítulo 12. Vamos comentar também e vamos fazer a oração final com a fluidificação da água. Ou seja, todo o processo, caso você seja o único espírita na família ou tenha dificuldades para fazer o Evangelho no lar, então você faz conosco. E será um prazer enorme fazer parte desse Evangelho com você aí na sua casa. Lembre-se que efetivamente, de fato, o Evangelho no Lar, ele é a visita de Jesus à nossa casa. Então é muito importante que uma vez por semana, num horário determinado, fixo, aconteça o Evangelho no Lar. E isso é muito importante, a gente está aqui para ajudar. Se você puder compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, tanto o YouTube quanto o Facebook entendem que o vídeo é importante e recomendam, sugerem para outras pessoas. Se isso acontecer, o Evangelho pode chegar na mão de alguém que também tem a mesma dificuldade, né? De repente você é o único que professa a fé espírita na sua casa, está ajudando, fazendo o Evangelho e compartilhando, comentando, curtindo, você ajuda que outras pessoas nas mesmas circunstâncias que você possam encontrar esse vídeo e fazer também o Evangelho no lar. Tá bom? É isso. Vamos lá, vamos começar. Começamos com a oração. Então vamos elevar o pensamento até Jesus. Pense em Jesus da forma que você o conhece, da forma que você imagina que seja o rosto dele. Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, amigos familiares, mentores, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, desde já o nosso muito obrigado pela presença de vocês. Gostaríamos de agradecer, Senhor Jesus, por tudo de bom que aconteceu conosco na última semana. Agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, claro. Agradecer também, embora talvez não tanto de coração, mas agradecer por tudo de ruim que aconteceu também conosco na última semana. Que aprendamos que o que nós entendemos como ruim, na realidade, é sempre para o nosso bem e que esse agradecimento seja cada vez mais internalizado, cada vez mais de coração do que apenas de lábio. E por isso já agradecemos ao Senhor também por esse acréscimo de misericórdia. Claro, agradecemos pela sua presença em meio a nós, já que o Senhor não falta com a palavra e disse, né, que 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria conosco. Então, nesse caso, já muito obrigado também. Gostaríamos de pedir, claro, mestre, nesse momento pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de ser útil, o desejo de servir, o desejo de fazer o certo em vez do fácil. E nos ajude, mestre, nesse intento, nessa vontade, nesse desejo, para que consigamos treinar e cada vez mais treinar e cada vez mais treinar com a doutrina espírita para conseguirmos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Diante disso, senhores, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no lar. E que assim seja. Bom, vamos lá. Caridade e Direito, livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Vamos lá. Caridade e Direito. Realmente, a caridade genuína começa no respeito que devemos indistintamente a todos os semelhantes. E esse respeito baseia-se invariavelmente no reconhecimento das necessidades naturais de cada ser que nos partilha a jornada. Necessidades que, diante da providência divina, se expressam por direitos que o Pai Todo-Bondoso nos confere a cada um. Não te esqueças de que os companheiros mais conturbados e mais infelizes encontram-se perante o Senhor revestidos de justas prerrogativas que não podemos esquecer em favor de nós mesmos. Assim é que o ignorante desfruta o direito de instruir-se. O delinquente reclama o direito de solver os próprios débitos ante a lei, tanto quanto o transviado conta com o direito de reajustar o próprio caminho e o enfermo, de certo, goza o privilégio de receber adequada medicação. Indispensável estejamos dispostos a ajudar sempre
ainda que o ignorante solicite decênios de sacrifício para educar-se, que o delinquente exija séculos para liquidar os compromissos a que se enledou, desprevenido, que o transviado peça o concurso de longas dores para se tornar ao próprio roteiro, e o doente reclame prolongadas torturas para recuperar-se. Não atenderás à divina virtude da caridade sem que te consagres ao claro entendimento da vida no abençoado trabalho do auxílio incessante. Seja onde for, estende os braços fraternos e faze-te o irmão de todos. Que não haja ferida capaz de alarmar-te, nem erro alheio que te conduza ao desalento ou à condenação. Lembra o Cristo infatigável, incansável, no amor, a benefício de todos nós, desculpando-nos e soerguendo-nos dia a dia, e guardarás contigo a certeza de que somente respeitando a cada um, conforme as suas necessidades, e auxiliando sem distinção, é que adquiriremos para nós o direito da alegria e da paz, que nos fará detentores da luz celestial para sempre. Olha, nos dias atuais é muito difícil nós entendermos essa abnegação em favor dos outros. Esse desejo de fazer alguma coisa em favor do próximo. Vivemos dias difíceis. Esses tempos, esse vídeo é gravado em 2023, em agosto de 2023. Vivemos tempos em que espíritos muito atrasados estão tendo a oportunidade de encarnar pela última vez na Terra, para ver se conseguem evoluir, se conseguem expurgar de si mazelas e dificuldades para manterem-se aqui na Terra, que passa de provas e expiações para a regeneração. É óbvio que toda reforma, vamos pensar na reforma de uma casa ou de um apartamento, primeiro vai ficar um caos, para depois ficar bonito. E se a reforma for feita por alguém competente, ela dura menos tempo e tem um resultado melhor. Se ela é feita por alguém incompetente, ela dura mais e não tem um resultado tão satisfatório. Essa reforma que nós precisamos fazer em nós e a reforma que está acontecendo no planeta são bem distintas. A que está sendo feita em nós depende de nós, somos os responsáveis por ela, depende de nós, do tamanho do empenho que cada um de nós vai dedicar. Então ela vai ser mais longa ou menos longa de acordo com a nossa capacidade, aliada ao desejo, à vontade, àquilo que nós estamos empenhados em fazer. Do planeta, ela vai ser muito bem feita, porque ela é feita por Jesus e pelos seus prepostos, então ela vai ser muito bem feita, mas ainda assim vai ficar um caos antes de ficar pronta, de ficar linda de vez para a regeneração. Isso significa dizer que tem muita coisa para acontecer, muitas dificuldades para acontecer, muitas mazelas a serem extirpadas de nós, e nesse período em que já era difícil na Terra, com mais pessoas más do que pessoas boas, nesse período nós vamos ter uma quantidade de pessoas más muito maior do que sempre acontecia. Isso significa dizer que nós vamos ter o egoísmo falando cada vez mais alto, o orgulho falando cada vez mais alto, e no século XXI o grande problema, um problema enorme que nós temos que enfrentar e vencer, que é a vaidade. É algo a ser combatido todos os dias. Fábio, mas eu não tenho problema com vaidade. Ótimo, ótimo. Como é que tá aí dentro de você? Está bem controlado? Então já parta para o orgulho, já parta para o egoísmo e comece a trabalhar também essas mazelas para tentar diminuí-las, para tentar transformá-las em virtude. Mas infelizmente nós vamos encontrar muitas pessoas por aí que a vaidade faz a diferença na vida delas. E isso é importantíssimo no contato que nós vamos ter com as pessoas. Porque olha só, não te esqueças de que os companheiros mais conturbados e mais infelizes
encontram-se perante o Senhor revestidos de justas prerrogativas que não podemos esquecer em favor de nós mesmos. Assim é que o ignorante desfruta o direito de instruir-se. O delinquente reclama o direito de solver os próprios débitos ante a lei, tanto quanto o transviado conta com o direito de reajustar o próprio caminho, e o enfermo, de certo, goza o privilégio de receber adequada medicação. Deus permite isso a todos nós. Aí vem a exortação. Indispensável estejamos dispostos a ajudar sempre. E olha isso. Ainda que o ignorante solicite decênios, décadas de sacrifício para educar-se, que o delinquente exija séculos para liquidar os compromissos em que se enredou desprevenido, que o transviado peça o concurso de longas dores para se tornar ao próprio roteiro, para voltar para o caminho, e o doente reclame prolongadas torturas para recuperar-se. Podemos ser nós que vamos precisar de decênios de sacrifício para educarmos-nos, caso sejamos nós os ignorantes, séculos para liquidar os compromissos que nós acabamos contraindo desprevenidos se formos delinquentes, longas dores para tornar ao próprio roteiro, para voltar ao caminho correto, caso sejamos os tais transviados, e ainda prolongadas torturas para recuperar-nos, com muitas dores, caso sejamos doentes que precisamos. Tá, conosco até vai, mas e se for alguém que a gente ama? Da nossa família? Ou se for alguém que a gente tem que conviver? Hoje em dia, o que é apregoado por aí, em redes sociais, em situações nesse mundo conturbado que nós nos encontramos, cada um por si, e os outros que se virem. Mas olha, nada do que Jesus disse há 2000 anos mudou. Nada. Continua sendo da mesma forma. E não vai mudar. As leis de Deus são as mesmas desde que Ele criou o universo. E não vai mudar. Não vai. Vão continuar sendo dessa forma. Então essas modernices do mundo não podem nos afetar. Não podem nos afetar. Precisamos estar atentos. Precisamos entender que a caridade genuína começa no respeito que devemos indistintamente a todos os semelhantes. Todos. Todos. E é esse o ponto fundamental. O que Jesus falou continua valendo. Não faz o mínimo sentido para quem não entende sobre a reencarnação. Agora, para nós que entendemos, é isso que nós devemos fazer. É o que Ele fez que nós devemos fazer, mesmo que ninguém esteja fazendo. O certo continua sendo certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Ah, Fábio, mas para mim é muito difícil. Lute. Um pouquinho mais. Esforce-se. Um pouquinho mais. Busque um pouquinho mais. Faça um pouquinho mais. Ame um pouquinho mais. Respeite um pouquinho mais. Doe-se
um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que nós vamos ler o item retribuir o mal com o bem ou pagar o mal com o bem, nós vamos encontrar a frase que nós estudamos muito. Está em Mateus, capítulo 5. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso é o que apregoava a lei da época em que Jesus estava aqui encarnado. Aí ele continua: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, ponto e vírgula. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Faça um pouco mais. Não é só saudar aqueles que vos saúdam. Não é ser caridoso só, fazer o bem só para sua família. Ore por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Faça o bem para aqueles que vos odeiam. Não precisa ficar lambendo, não. Não precisa ficar em cima lá num relacionamento tóxico. Não é isso. Mas comece não se vingando. Ah, Fábio, eu não quero nem saber. Faça um pouquinho mais. Ore por aquela pessoa. Fábio, mas eu preciso ficar lá em cima dele ou dela, enfim, naquela situação tóxica me fazendo mal? Não, não precisa. Se você já tem a idade adulta, segue seu rumo, segue sua vida. É preferível esse distanciamento do que uma proximidade, uma aproximação que machuque ainda mais e aumente ainda mais os débitos, né? Mas a ideia é, faça um pouco mais. Faça um pouco mais. O cristão, o seguidor do Cristo, faz um pouco mais. Não está dando para conviver? Não tem problema, não dá para conviver. Mas faça o bem toda oportunidade que você tiver antes que a pessoa peça. E ore constantemente pela pessoa. Nós estamos estudando nas Gotas de Espiritismo do Livro dos Espíritos sobre a prece. Hoje encerramos inclusive o item, que tem muita instrução lá naqueles vídeos. Dê uma olhada lá no YouTube e no Facebook sobre isso. Tem um outro trecho aqui, esse é de Lucas. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. É uma outra forma de ver. O Lucas, quando escreveu o evangelho dele, foi bem depois da era de Jesus encarnado aqui. Escreveu o evangelho com base naquilo que Mateus havia escrito e que estava em poder de Paulo, o grande apóstolo, e de muito que ele ouviu no período que ele passou
próximo a Maria, mãe de Jesus, a pedido de Paulo, já que ela auxiliava os leprosos no Vale dos Leprosos. Então, o Lucas tem uma ideia de Cristo a partir de Paulo e do Evangelho, vamos dizer assim, ou dos escritos de Mateus, e mais aquilo que a mãe de Jesus pôde contar, inclusive acerca do nascimento de Jesus e a ideia. Depois Paulo deu uma descendência de Davi a Jesus, enfim. O fato é que faça um pouco mais, porque as pessoas comuns fazem isso tudo. Toda vez que nós doutrinávamos, trabalhei como doutrinador durante muito tempo, tive a honra de ser doutrinador durante muito tempo em 2 centros espíritas, e em 3, na realidade. E aí, o que era muito comum, eu sempre conversava basicamente com os obsessores. Os sofredores sempre tinha alguém que conversava, e depois de um certo tempo, quando só eu doutrinava, eu também conversava com eles, mas aí pelo estilo, pela forma de doutrinar, os mentores, via de regra, traziam mesmo obsessores para conversar. E aí sempre eu estava diante de pessoas extremamente sofridas, com dores terríveis e com um desejo de vingança maior do que tudo. E por mais que essas pessoas tivessem o coração endurecido, tivessem a alma comprometida com a vingança, com o não perdão, com a falta de caridade, com a visão deturpada do direito que eles acham que tinham de cobrar as dívidas, como se a lei infringida fosse contra eles e não contra não diante da lei divina e natural, que é algo que vai ser resolvido entre a pessoa e Deus, e não entre nós que cometemos o delito um contra o outro. E era muito difícil, sempre foi muito difícil conversar com essas pessoas, porque o coração endurecido é algo extremamente dolorido de ver. Dolorido de ver, a gente vê com muito pesar realmente. E essa situação que me chamava a atenção era sempre que, via de regra, o Fábio disse que todas as vezes não, via de regra, quem vinha para ajudar, e nós então, mediante a prece, nós conseguimos fazer com que o sujeito elevasse a vibração, para ver o espírito que vinha buscá-lo, via de regra era a mãe. E esse espírito, a grande maioria deles, sempre se apiedava daquele sofrimento que causava a mãe, e entrava numa outra rota de pensamento, saía do círculo vicioso de pensamento que se encontravam, de vingança, 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 e era possível, se não o resgate direto, que pelo menos ele ficasse na casa para ter uma boa e agradável e longa conversa com a mãe, ou com quem estivesse ali para buscá-lo. Onde eu quero chegar com isso? Nesse ponto de que as pessoas, por mais ruins ou por mais maus que nos pareçam, para os deles, para aquelas pessoas que são próximas, sempre tem uma ou outra pessoa que o sujeito, mesmo sendo mal, tem carinho, faz alguma coisa, tem até amor, e faz alguma coisa, respeita, faz o bem, está interessado no bem-estar daquela pessoa. Portanto, essa ligação de amar a outra pessoa, mesmo as pessoas mesmo os espíritos desencarnados ou encarnados que nós conhecemos que sejam maus em sua essência, para os deles, para as pessoas próximas a ele vai conseguir fazer o bem. Nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, portanto, precisamos fazer um pouco mais. Não só aquilo que os maus fazem, porque nós já saímos disso, nós não somos maus, pelo menos não o tempo todo. Precisamos fazer um pouco mais. Precisamos amar indistintamente e com treino.
Não se dorme Fábio Pereira num dia e se acorda Chico Xavier no outro. Não dá. A natureza tem que ir aos pouquinhos nos dando os degraus para que subamos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer o mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Não é assim? Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, é, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, amar os vossos inimigos não é estender benevolentemente o pescoço ao inimigo, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os inimigos, portanto, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar quando o bem lhes advém. Acontece uma coisa boa com eles, falam de uma dona, mas justo com ele, que é o fulano de tal, por que não com o outro, etc. Né? É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Isso é amar os inimigos. Então não é difícil. Dá para fazer. Dá para fazer. E tudo começa, o amar os inimigos, a caridade, que é o amor em ação, tudo começa por não vingar-se. Não retribuir o mal com o mal. Tudo começa ali.
E depois é só fazer um pouquinho mais. Depois é só fazer um pouquinho mais. E um pouquinho mais. A cada dia, um pouquinho mais. Fábio, mas isso é difícil. Parece difícil, porque nós não treinamos. Se eu chegar para você agora e dizer assim, olha, vamos caminhar 40 quilômetros, alguns de vocês vão dizer assim, bora, agora? Alguns de vocês vão dizer assim, você é louco? Alguns de vocês vão dizer assim, meu Deus, as costas me doem. Outros vão dizer, você perdeu a cabeça? Vai sozinho. Outros vão dizer, nem morto. Mas se nós treinarmos durante um bom tempo, todo dia nós treinarmos um pouquinho, com afinco, com honestidade, criando um hábito, daqui a um certo tempo vou fazer o mesmo convite. E mais gente, todos aqueles que tiverem treinado vão dizer, bora lá, vamos embora, vamos fazer, vamos andar. Porque é possível se nós treinarmos. E as virtudes são da mesma forma. Nós estamos acostumados a revidar. Paramos de revidar, já é um passo. Vamos fazer um pouquinho a mais? Não vamos desejar vingança. Vamos fazer um pouquinho mais? Cada uma das coisas que estão aqui. Ó. Cada uma das coisas aqui. Não vamos guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Vamos perdoar, sem pensamento oculto e sem condições. Não vamos opor obstáculo à reconciliação, caso queiram. Vamos desejar o bem e não o mal. Vamos ficar felizes quando acontecer alguma coisa boa por eles. Vamos socorrê-los se apresentar uma ocasião disso. Vamos ficar quietos e nos abster totalmente por atos e palavras se acontecer alguma coisa boa com eles, mas principalmente para não prejudicá-los. E vamos retribuir o mal com o bem. Se ele faz o mal, ele é doente. Eu faço o bem. Não estendo o pescoço benevolentemente ao inimigo, mas não faço o mal porque não sou igual a ele. Com treino. Isso é caridade. Para com o outro e para comigo. E eu tenho direito a isso. É isso. Bom, vamos fluidificar a água e fazer a nossa oração final. Não precisa destampar porque o fluido é etéreo. Eu não vou fluidificar a sua água porque é um vídeo gravado, né? Na realidade são os mentores pelo nosso chakra coronário. Vai entrar em nós o fluido e vai sair para a água, então não precisa esticar a mão? Não. Mas é bom esticar a mão porque a gente ainda não está acostumado, a gente precisa treinar, né? Então com a mão esticada, a gente imagina aqui, cria na nossa mente o trajeto da energia entrando aqui, passando por nós, saindo pelas mãos, né? E aí quando a gente estiver suficientemente treinado, a gente não precisa mais esticar a mão, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, o nosso muito obrigado pela presença, o nosso muito obrigado pela visita, o nosso muito obrigado pelo aprendizado de hoje. Gostaríamos, Senhor Jesus, de externar essa gratidão de fato, de coração, como o Senhor pode perceber, pelo carinho que o Senhor teve conosco há 2000 anos, pelo carinho que o Senhor teve conosco há 166 anos, enfim, tanto na sua vinda quanto no seu retorno com o Espiritismo. Muito obrigado por nos permitir aprender isso. Muito obrigado por nos permitir colocar em prática. E passando pelo pedido já, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que cada um de nós traz no coração, o desejo de fazer o certo. Então, quando a gente der aquela escorregadinha, ajuda a gente a voltar para o caminho e fazer o certo em vez do fácil, para chegarmos mais perto do Senhor o quanto antes. Nos ajude a treinar, Senhor Jesus, para estarmos mais perto do Senhor o mais rapidamente possível. Ainda no quesito pedidos,
Que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento e, por acréscimo de misericórdia, permita a fluidificação da água para o refazimento do nosso perispírito e também o refazimento do nosso corpo físico nas curas que se fazem necessárias. Cada um de nós vai fazer um pedido, evidentemente, e o meu em pensamento que lhe faço nesse momento, Mestre. E desde já, muito obrigado de coração, porque sei que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, nos permitirá. Merecimento não está fácil aqui não, Jesus. O Senhor sabe que nós nos esforçamos, mas não está assim, né? Sobrando merecimento. Mas o acréscimo de misericórdia seu, a gente confia. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença dos mentores também. Muito obrigado pelo remédio salutar na água. Até a próxima semana, até a próxima visita. Que assim seja. É isso, meus amores. Ah, Fábio, mas na oração você estava brincando com Jesus? Eu sou assim. Na hora da oração eu vou falar: "Oh, vós sois, tu és, tu que andastes pelo mar, tu que pusestes o pé não sei aonde." Não sou eu. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, Gotas do Evangelho no Lar. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Tchau.